Eu sentava 3 carteiras atrás de um santo, e não fazia ideia. Durante 3 anos inteiros, eu dividi a mesma sala de aula com Carlo Acutis. A gente estudou junto, fez trabalhos em grupo, almoçou no mesmo refeitório, jogou bola no mesmo pátio. Eu o vi todo dia, ouvi a voz dele, ri das piadas dele, reclamei das mesmas provas que ele fez, e durante todo esse tempo, eu não percebi. Não percebi que estava ao lado de alguém que a igreja um dia chamaria de beato. Que milhões de pessoas ao redor do mundo invocariam. Que se tornaria patrono da juventude digital, exemplo de santidade para a minha geração. Eu era apenas um colega, só mais um garoto sentado naquela sala de aula, mas teve um dia, uma conversa. No intervalo da manhã, embaixo de uma árvore no pátio da escola, com o sol de abril batendo nas folhas verdes e fazendo aquelas sombras dançantes no chão de pedra, ele me disse algo. Algo que, na época, me pareceu estranho, intenso demais. Profundo demais para um menino de 13 anos que deveria estar preocupado com videogame, com futebol, com a menina bonita da sala ao lado. Mas que 15 anos depois, após uma pandemia, após uma crise, após eu quase desistir de tudo, se revelou como a profecia mais precisa, mais cirúrgica, mais divina que alguém já fez sobre a minha vida. Meu nome é Alessandro Martini, tenho 33 anos. Nasci e cresci em Milão, Itália, nessa cidade de concreto, vidro e história, onde catedrais góticas dividem espaço com arranha-céus modernos. Sou fotógrafo profissional, trabalho com moda, publicidade, campanhas comerciais, eventos corporativos. Já fotografei desfiles na Semana de Moda de Milão. Já fiz ensaios para marcas internacionais. Já viajei para Paris, Londres, Nova York, sempre com minha câmera pendurada no pescoço como se fosse uma extensão do meu corpo. Mas antes de ser fotógrafo, antes de ser Alessandro Martini, o fotógrafo com olhar diferenciado, como dizem os clientes, eu era apenas um garoto perdido. Completamente perdido. Sem rumo, sem propósito, sem fé, sem âncora. Flutuando na vida como um barco sem leme, à mercê das ondas, indo para onde quer que o vento me empurrasse. E foi Carlo, meu colega de escola, meu amigo de pátio, aquele menino quieto, educado, meio estranho, que todo mundo achava intenso demais, quem me mostrou o caminho. Só que eu demorei 15 anos para entender isso. 15 anos de escuridão antes de enxergar a luz que ele tinha acendido. Eu não fazia ideia de que aquela conversa de 10 minutos, numa tarde comum de abril, entre uma aula de história e uma aula de educação física, mudaria o resto da minha vida de forma tão profunda, tão radical, tão completa. E muito menos que, anos depois, eu estaria aqui, sozinho no meu estúdio fotográfico, gravando isso para você que está me ouvindo agora, do outro lado dessa tela, com a voz embargada, os olhos cheios de lágrimas que eu nem tento mais esconder, e o coração batendo forte porque finalmente, eu estou pronto para contar essa história. Mas antes de te contar sobre aquele dia, sobre aquela conversa, sobre aquelas palavras que Carlo me disse, eu preciso te contar quem eu era. Porque só assim você vai entender o tamanho da transformação. Só assim você vai entender o milagre. 2005. Eu tinha 12 anos recém-completados, filho único, pais divorciados desde os meus 8 anos, num divórcio feio, cheio de gritos, acusações, advogados, audiências judiciais que eu não entendia, mas que me deixavam com o estômago embrulhado toda vez que eu precisava testemunhar. Minha mãe, Francesca, era professora de história num liceu estadual na Zona 3 de Milão. Mulher inteligente, culta, mas amarga. O divórcio tinha quebrado algo nela. Ela vivia cansada, sempre cansada. Trabalhava o dia inteiro, voltava para casa arrastando os pés, esquentava alguma coisa congelada no micro-ondas, sentava no sofá com uma taça de vinho tinto barato, assistia noticiário até adormecer. Meu pai, Roberto, era empresário, dono de uma empresa de importação e exportação de peças automotivas, sempre viajando, sempre ocupado. Sempre com o celular grudado na orelha, gritando ordens em inglês, alemão, chinês. Ele aparecia uma vez por mês, se muito. Me levava para jantar num restaurante caro no centro, sempre os mesmos, Krakow, Sadler, lugares onde o garçom te trata como se você fosse rei, mas a comida vem em porções minúsculas. Me dava dinheiro, notas de 50, 100 euros, me comprava alguma coisa, um videogame novo, um tênis de marca, uma jaqueta de couro que eu nunca usei. E depois sumia de novo. Eu morava com minha mãe num apartamento pequeno, sufocante, na Via Padova, Zona 2 de Milão. 3º andar, sem elevador, 2 quartos minúsculos.
Sala apertada com um sofá velho de tecido marrom que coçava a pele quando você sentava sem camisa. Cozinha minúscula com azulejos amarelados pela gordura acumulada de anos. Banheiro com box quebrado que vazava água pro chão toda vez que alguém tomava banho. Vista para um pátio interno cinza, úmido, onde nunca batia sol. Onde o único verde que existia era mofo nas paredes. Era deprimente. Eu passava a maior parte do tempo trancado no meu quarto. Um quarto pequeno com uma cama de solteiro, uma escrivaninha velha cheia de arranhões, um armário de porta rangente e um pôster do AC Milan que meu pai tinha me dado quando eu tinha 7 anos e ainda achava que ele era o melhor pai do mundo. Minha mãe trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde. Depois tinha reuniões, correção de provas, preparação de aulas. Ela chegava em casa às 8, 9 da noite, exausta, sem energia para conversar, sem energia para perguntar como tinha sido o meu dia. A gente jantava junto, mas em silêncio. Eu comendo macarrão instantâneo ou pizza congelada. Ela bebendo vinho. Os dois olhando pra TV. Notícias sobre política, economia, tragédias. Nada de leve, nada de alegre. Depois ela ia dormir. E eu ficava acordado, jogando videogame, navegando na internet, vendo vídeos no YouTube. Qualquer coisa pra não pensar. Qualquer coisa pra não sentir o vazio. Meu pai? Meu pai ligava de vez em quando. Ligações curtas, funcionais. Tudo bem, Alessandro? Tudo. Escola? Normal. Precisa de alguma coisa? Não. Ok, eu te ligo semana que vem. E desligava. Eu não tinha irmãos. Não tinha primos próximos. Não tinha avós vivos. Os 4 já tinham morrido antes de eu nascer, ou quando eu era muito pequeno para lembrar. Eu era profundamente sozinho. Solidão não é estar fisicamente sozinho. Solidão é estar rodeado de gente e ainda assim não ser visto. Na escola, eu era mediano em tudo, notas medianas, nem o melhor da turma, nem o pior. Sempre ali no meio, 6,5, 7, às vezes 5,5 em matemática, que eu odiava. Comportamento mediano, não era bagunceiro, não era o aluno exemplar, não recebia elogios, mas também não levava bronca. Popularidade? 0. Eu não era popular, mas também não era excluído, não era bullied. Eu era simplesmente inexistente, invisível. Eu entrava na sala de aula todo dia. Sentava na minha carteira, sempre a mesma, terceira fila, perto da janela, porque eu gostava de olhar para fora quando a aula ficava chata demais. Tirava meu material da mochila, caderno, estojo, livros e ficava ali, quieto, ouvindo, copiando, fazendo o que mandavam. Na hora do intervalo, enquanto a maioria dos colegas se juntava em grupinhos, rindo, conversando, trocando figurinhas da Copa do Mundo, planejando encontros no shopping no fim de semana, eu ficava sozinho. Tinha alguns colegas com quem eu trocava a palavra. Sobre trabalhos em grupo, sobre provas, sobre futebol, conversas superficiais, nada profundo, nada real. Mas amigos de verdade, amigos que me conheciam, que sabiam o que se passava dentro de mim, que ligavam para mim fora da escola? Não tinha nenhum. Eu passava os intervalos sozinho, na maioria das vezes, sentado num banco de madeira no canto mais afastado do pátio, embaixo de uma árvore grande. Acho que era um plátano, com aquelas folhas largas que faziam sombra gostosa nos dias de sol, comendo meu lanche. Geralmente um panino com presunto que minha mãe deixava pronto na geladeira, ou um pacote de biscoitos comprados no mercadinho da esquina. Às vezes, eu levava meu Game Boy Advance. Aquele portátil cinza com a telinha pequena que mal dava para enxergar se tivesse muito sol. Ficava jogando Pokémon Ruby, ou Tetris, ou qualquer outro jogo que me fizesse esquecer onde eu estava. Às vezes, eu apenas ficava ali, olhando, observando, os outros jogando bola, gritando, rindo, vivendo. Enquanto eu apenas existia. Eu tinha uma câmera fotográfica, uma Nikon FM2, analógica, antiga, pesada, toda em metal, com lente manual 50mm 1.8, toda riscada, amassada, mas funcionava perfeitamente. Tinha sido do meu avô paterno, Francesco. Ele era fotógrafo amador. Tirava fotos de paisagens, de ruas, de pessoas. Ele morreu de infarto quando eu tinha 6 anos. Eu quase não lembro dele. Só lembro do cheiro de tabaco de cachimbo que grudava nas roupas dele e da forma carinhosa como ele segurava aquela câmera, como se fosse um bebê. Quando eu completei 10 anos, minha mãe me deu a câmera. Ela tinha encontrado numa caixa velha no armário. Ela disse: "Seu avô adorava essa câmera. Ele ia gostar que você usasse. Cuida bem dela." E eu cuidei.
Eu levava a câmera para a escola de vez em quando. Escondia na mochila. Tirava fotos durante os intervalos. Fotos do pátio vazio. Das sombras das árvores no chão de pedra. Da luz batendo nas janelas da escola, criando reflexos dourados. Das carteiras vazias depois que todo mundo tinha ido embora. De detalhes que ninguém mais olhava. Uma rachadura na parede, um grafite apagado, um pombo bicando migalhas de pão. Eu comprava filmes numa loja de fotografia perto de casa. Filmes Kodak ou Fuji, 36 poses. Gastava minha mesada nisso. Cada filme custava uns 5, 6 euros. Revelar custava outros 10. Então eu só revelava quando tinha certeza de que tinha tirado fotos boas. Eu revelava os filmes na mesma loja. O dono, Sr. Giulio, era um velhinho simpático, sempre de avental manchado de produtos químicos. Ele gostava de olhar minhas fotos. Você tem olhar, ragazzo. Tem sensibilidade. Continua. Mas ele era o único que via. Eu guardava as fotos numa caixa de sapato embaixo da cama. Centenas delas. Organizadas por data. Por tema. Ninguém mais via. Ninguém perguntava. Eu não mostrava pra ninguém. Porque eu tinha medo. Medo de ouvir. Ah, tá legal. Medo de ouvir. É só isso? Medo de não ser bom o suficiente. Minha mãe era católica. Mas católica de nome. De certidão de batismo. De documento. Ela tinha sido batizada. Tinha feito primeira comunhão. Tinha sido crismada. Tinha até casado na igreja, numa cerimônia linda, segundo as fotos amareladas que eu tinha visto num álbum velho. Mas fé de verdade? Relação viva com Deus. Zero. Ela nunca ia à missa. Nunca rezava. Nunca mencionava Deus, a não ser para xingar quando algo dava errado. Madonna Santa, ou Dio mio. Quando eu perguntava, uma ou duas vezes na infância, se ela acreditava em Deus, ela dava de ombros. Eu acredito em algo maior, sabe? Alguma energia. Mas religião organizada, igreja, padre mandando em mim, não é para mim. Meu pai era pior. Ateu declarado, orgulhoso disso. Ele achava que religião era ferramenta de controle social. Ópio do povo. Aquelas frases prontas que ele repetia com ar superior, como se fosse intelectual demais para acreditar em Deus. Ele dizia: Alessandro, religião é pra gente fraca, pra quem precisa de muleta emocional. Você é inteligente, você não precisa disso. Então eu cresci, sem nada, sem missa, sem oração, sem catecismo, sem Bíblia, sem terço, sem crucifixo na parede. Deus para mim era um conceito abstrato. Algo que existia nos livros de história que minha mãe ensinava. Algo que outras pessoas acreditavam. Algo que causava guerras, segundo meu pai. Mas que não tinha absolutamente nada a ver comigo. Eu não pensava sobre isso. Não questionava. Não procurava. Deus simplesmente não existia no meu universo. E no lugar onde Deus deveria estar, havia um vazio enorme, um buraco negro que engolia tudo. Quando você tira Deus da vida, não fica um espaço vazio, fica um abismo. E eu estava caindo nele sem perceber. Setembro de 2005, início do ano letivo. Primeira série do ensino médio italiano. Eu entrei no Instituto Tommaseo, uma escola particular católica no centro de Milão. Não porque minha família fosse religiosa, não era. Mas porque minha mãe achava que escola católica tinha melhor ensino, mais disciplina. Sala UniA. 30 alunos. Eu não conhecia ninguém. Tinha vindo de outra escola. Me sentei numa carteira no meio da sala. Terceira fila, perto da janela. E fiquei ali, quieto, esperando. A professora de italiano, senhora Benedetti, entrou. Mulher na casa dos 50, cabelo grisalho preso num coque, óculos de leitura pendurados numa correntinha. Voz firme. Ela bateu na mesa com uma régua. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno, professoressa. A turma respondeu em coro. Ela fez chamada, nome por nome. Eu respondi quando chegou minha vez. E então ela disse: Temos um aluno novo também. Ele está vindo da escola Leone de Ron. Carlo, pode entrar. A porta se abriu e ele entrou, cabelo castanho, bem cortado, penteado pro lado, jeans escuro, camiseta polo azul clara.
Tênis Nike branco, meio gasto, mochila azul com zíper vermelho nas costas. Ele tinha uns 12 anos, altura mediana, magro, rosto de menino, mas com algo nos olhos. Algo diferente, uma serenidade, uma calma, uma maturidade que não batia com a idade. Ele ficou parado na frente da sala, sem nervosismo, sem ansiedade, apenas presente. A professora sorriu. Carlo, se apresenta para a turma. Ele olhou para a gente e sorriu. Um sorriso genuíno, limpo, sem malícia, sem fingimento. Buongiorno, meu nome é Carlo Acutis. Tenho 12 anos. Gosto de computadores, de programação, de videogames, de futebol, de animais e de Jesus. Silêncio. Silêncio absoluto. 30 adolescentes italianos olhando para ele como se ele tivesse falado em marciano. E de Jesus? Quem fala isso? No primeiro dia de aula? Na frente de todo mundo? Num colégio cheio de gente que só tá ali porque os pais pagam, não porque acredita em alguma coisa? Eu lembro de pensar, esse cara é doido. Alguns riram, baixinho, constrangidos. Um ou outro deu cotovelada no colega do lado. A professora sem graça apontou para uma carteira vazia na segunda fila, do lado esquerdo, perto da janela. Pode sentar ali, Carlo. Ele assentiu. Obrigado, professoressa. Foi até a carteira, colocou a mochila no chão, sentou, tirou o estojo, abriu o caderno, pegou uma caneta e ficou ali, quieto, atento, pronto para aprender, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Nas primeiras semanas, a gente foi conhecendo Carlo aos poucos e percebendo que ele era diferente, muito diferente. Ele era educado, extremamente educado. Sempre dava bom dia para todo mundo quando entrava na sala. Sempre agradecia quando alguém emprestava alguma coisa. Sempre pedia licença quando precisava passar. Sempre dizia por favor, obrigado, com licença. Num mundo onde adolescente é sinônimo de grosseria e rebeldia, Carlo era uma anomalia. Ele era inteligente, muito inteligente. Mas não era aquele tipo de inteligente metido, exibido. Ele simplesmente sabia, tirava notas altas sem parecer que estudava muito, respondia perguntas difíceis com naturalidade. Ajudava colegas que não tinham entendido a matéria, explicando com paciência, sem fazer ninguém se sentir burro. Ele gostava de futebol, jogava bem, corria rápido, tinha chute forte, driblava bem, mas nunca zoava quem jogava mal. Nunca reclamava quando perdia, nunca comemorava de forma exagerada quando ganhava. Ele gostava de computadores, passava horas programando, criando sites, aprendendo HTML, CSS, JavaScript sozinho, vendo tutoriais na internet. Mas ele também era espiritualmente intenso. Na hora do almoço, antes de comer, ele fazia o sinal da cruz. Todo dia, todo santo dia. Cruz na testa, na boca, no peito, e rezava baixinho. Enquanto todo mundo enfiava comida na boca sem pensar duas vezes, Carlo parava. Agradecia, rezava. Todo mundo via. Ninguém comentava, mas todo mundo via. Ele não falava palavrão, nunca. Nem quando alguém fazia falta dura nele no futebol. Nem quando tirava nota ruim. Nem quando alguém zoava ele. Ele não participava das fofocas. Não ria quando alguém fazia piada maldosa sobre outro colega. Não comentava sobre quem estava namorando quem tinha brigado com quem. Ele tinha um terço, um rosário pequeno de contas azuis que ele carregava no bolso. Às vezes, no intervalo, quando estava sozinho sentado num banco, ele tirava o terço do bolso e ficava ali, com as contas entre os dedos, os lábios se movendo em silêncio. Alguns zoavam. Olha o santinho ali rezando de novo. Mas Carlo não ligava, simplesmente não ligava. Ele sorria. E continuava rezando. E tinha algo mais. Algo que eu não consigo explicar direito até hoje. Mas quando Carlo entrava numa sala, você sentia. A atmosfera mudava. Ficava mais leve, mais clara. Como se alguém tivesse aberto uma janela e deixado o ar fresco entrar. As brigas paravam, as fofocas diminuíam, as pessoas ficavam melhores. Só pela presença dele. Eu e Carlo não éramos amigos próximos. Durante o primeiro ano, a gente mal conversava. Ele ficava com o grupo dele, outros meninos que gostavam de futebol, de computador, de videogame. Eu ficava sozinho. A gente trocava palavra de vez em quando, sobre trabalhos em grupo, sobre provas, sobre o resultado do jogo do Milan ou da Inter. Mas nada profundo, nada pessoal. Eu achava ele legal, mas também achava ele estranho, intenso demais, sério demais. Ele levava a fé dele muito a sério, e aquilo me incomodava. Não sei explicar por quê.
Talvez porque me fazia sentir vazio. Como se ele tivesse algo que eu não tinha. Como se ele enxergasse algo que eu não via. E isso me deixava desconfortável. Teve uma vez, acho que foi em novembro de 2005, na aula de educação física. A gente estava jogando futebol. Eu, Carlo e mais uns 8 meninos. Eu fiz um gol, um golaço, de fora da área. A bola entrou no ângulo. Eu comemorei, gritei e sem pensar soltei. Porra, que golaço, caralho! Todo mundo riu, bateu palma, me parabenizou, menos Carlo. Ele estava no meio do campo, parado. Me olhando. Não com raiva, não com nojo, não com julgamento, mas com tristeza. Como se sentisse pena de mim. Aquilo me irritou, profundamente. Eu fui até ele. Qual o problema, Carlo? Nunca ouviu um palavrão na vida? Ele balançou a cabeça devagar. Não é isso, Alessandro. Então o que é? Ele respirou fundo. É que palavrão ofende a Deus e ofende você também. Eu ri, alto, sarcástico. Ofende a Deus? Cara, você é muito esquisito. Deus tem coisa mais importante para se preocupar do que eu falando palavrão. Ele me olhou nos olhos. Deus se preocupa com tudo, inclusive com as palavras que saem da sua boca, porque elas revelam o que tem no seu coração. Eu fiquei sem resposta. Ele continuou. E você? Você tem muita dor guardada. Eu vejo. Meu estômago apertou. Você não sabe nada sobre mim. Ele assentiu. É verdade, mas eu vejo. E eu vou rezar por você. E ele voltou pro jogo. Eu fiquei ali, parado, com raiva. Mas também abalado. Porque ele tinha razão. Ele tinha visto algo que eu escondia de todo mundo. Santos não são pessoas perfeitas, são pessoas que enxergam. E Carlo enxergava. Abril de 2006, primavera em Milão, sol voltando, árvores florindo, ar mais quente, gente mais leve. Era uma quinta-feira, dia 20, eu acho. Lembro porque era véspera de um feriado longo. A aula de educação física tinha acabado. A gente tinha jogado futebol de novo. Eu tava suado, cansado, com sede. Fui até o bebedouro. Bebi água gelada, limpei a boca com as costas da mão. E fui pro meu lugar habitual. O banco de madeira embaixo do plátano, no canto do pátio, longe do movimento. Sentei, tirei minha câmera da mochila, a Nikon FM2 do meu avô. Comecei a tirar fotos, do pátio, das sombras, da luz batendo nas janelas da escola, dos outros alunos jogando bola ao longe. Eu tava focado, ajustando o foco manual, girando a lente, olhando pelo visor. Clique, clique, clique. Foi quando ouvi a voz. Oi, Alessandro. Levantei o olhar. Carlo. Parado na minha frente, mochila azul nas costas, cabelo suado do futebol. Sorriso tranquilo. Oi, eu disse surpreso. Ele apontou pro banco. Posso sentar? Eu hesitei por um segundo, mas disse. Claro. Ele sentou, colocou a mochila no chão. Olhou para a câmera na minha mão. Você gosta de fotografia? Não foi pergunta, foi constatação. Gosto, eu disse. Você é bom? Eu dei de ombros. Não sei, ninguém vê minhas fotos. Por que não? Eu fiquei em silêncio. Não sabia como responder. Carlo esperou. Paciente. Finalmente eu disse. Porque não acho que sejam boas o suficiente. Ele olhou para mim, aqueles olhos calmos, profundos. Posso te contar uma coisa, Alessandro? Claro, ele respirou fundo. Eu acho que Deus te deu um dom grande, e você tá escondendo ele. Eu franzi a testa. Dom? Que dom? Fotografia. Você tem um olhar, uma sensibilidade. Eu vejo você tirando fotos. Você não tira foto de qualquer coisa. Você presta atenção. Em detalhes, em luz, em sombra, em coisas que ninguém mais olha. Ele fez uma pausa. Isso é dom. É Deus falando através de você, através do teu olhar. Eu não sabia o que dizer. Ninguém nunca tinha dito isso para mim. Carlo continuou. Deus dá dons para todo mundo. Para todo mundo, Alessandro. Mas a maioria das pessoas não usa. Por medo, por vergonha, por preguiça, por achar que não é bom o suficiente. E aí o dom morre, e é um desperdício enorme. Ele me olhou fundo nos olhos. Não deixa o teu dom morrer, Alessandro. Por favor, eu senti minha garganta apertar. Carlo, você fala de Deus como se ele fosse teu amigo pessoal. Ele sorriu. Ele é.
Como você sabe? Porque eu falo com ele todo dia, na Eucaristia, na missa, na oração. E ele responde. Como ele responde? Com paz, com clareza, com direção. Ele me mostra o caminho. Eu balancei a cabeça. Eu não acredito nisso, Carlo. Para mim, Deus, se existir, tá longe demais. Não liga pra gente. Não liga pra mim. Carlo ficou sério. Ele liga, Alessandro. Muito. Tanto que ele morreu por você, na cruz, para te salvar. Eu ri, sem alegria. Salvar de quê? Do vazio, da solidão, do pecado, de você mesmo. Silêncio. Aquela frase caiu como uma bomba. De você mesmo, porque era verdade. Eu era meu próprio inimigo, meu próprio carcereiro. Carlo continuou devagar. Você é sozinho, né, Alessandro? Eu travei. Como você sabe? Eu vejo. Você sempre tá sozinho. No intervalo, no almoço. Você não conversa com ninguém. Você se esconde. Atrás da câmera. Atrás do silêncio. Eu senti os olhos arderem. E daí? Eu gosto de ficar sozinho. Ele balançou a cabeça. Não, você não gosta. Você só não sabe como se conectar. Porque você tem medo. Medo de ser rejeitado. Medo de não ser bom o suficiente. Lágrima desceu. 1, 2. Eu limpei rápido, com raiva. Eu não tenho propósito, Carlo. Não tenho nada. Ele colocou a mão no meu ombro. Você tem. Todo mundo tem. O teu é através da fotografia. Deus quer usar teu olhar para mostrar a beleza dele. Para tocar as pessoas. Para fazer elas pararem e olharem de verdade. Pro mundo. Pra vida. Pra ele. Ele se levantou, pegou a mochila. Mas, Alessandro, uma coisa eu sei. E eu preciso te dizer. O quê? Ele me olhou e disse. Um dia você vai passar por algo muito difícil. Muito doloroso. Algo que vai fazer você querer desistir de tudo. Da fotografia, da vida, de você mesmo. Pausa. Mas quando esse dia chegar, não desiste. Por favor. Porque vai ser exatamente nesse momento que Deus vai te mostrar quem Ele é. E quem você pode ser. Ele sorriu. Eu vou rezar por você. Todo dia. Até esse dia chegar. E depois também. E foi embora. Eu fiquei ali. Sozinho. Segurando a câmera. Com aquela frase ecoando. Um dia você vai passar por algo muito difícil. Mas não desiste. Profecia não é adivinhação. É enxergar a alma. E Carlo enxergou a minha. Antes mesmo de eu saber que ela existia. 6 meses depois dessa conversa, Carlo morreu. Leucemia fulminante. 12 de outubro de 2006. 15 anos. Eu não fui ao velório, tive medo, e carreguei essa culpa por 15 anos. Os anos passaram. Terminei escola, faculdade de publicidade. Me formei. Comecei a trabalhar com fotografia, eventos, casamentos, publicidade, moda. Ganhava bem, morava sozinho, namoradas casuais. Mas sempre vazio, sempre sozinho. Até que 2020 chegou. Covid-19. Lockdown. Sem trabalho, sem dinheiro, depressão profunda. Pensei em desistir. De tudo, da vida. Mas a frase de Carlo voltou. Não desiste. Pesquisei no Google. Beato Carlo Acutis. Descobri que ele era santo. Que aquela conversa tinha sido profecia. Que ele tinha rezado por mim. Por 15 anos. Rezei pela primeira vez. Pedi ajuda. A Carlo. A Deus. E tudo mudou. Voltei a trabalhar. Diferente. Com propósito. Com alma. Voltei para a igreja. Para missa. Para confissão. Para Eucaristia. Encontrei Deus. Encontrei meu dom. Encontrei a mim mesmo. Se você tá ouvindo isso, não desiste. Deus tem um plano. Carlo tinha razão. E ele reza por você também.